Oi, gente, desculpa. Deu um problema grave aqui na internet. Eu não sei se tá todo mundo com esse problema, mas eu tive esse problema. A doutora Tatiana acabou tendo esse mesmo problema que eu tive, e aí a gente precisou desligar e voltar. Eu espero que agora dê certo. Tô esperando a doutora Tati entrar aqui. E assim que ela entrar, entrou. Eu vou chamá-la aqui. Pra Tati, ela vai entrar. Oi, finalmente Oh, deu certo. deu certo! Ai, meu Deus. Que dificuldade, né, gente? Eu acho que a internet está muito sobrecarregada. E por conta Acho disso, também, a é. gente não está conseguindo. Então, que bom que não foi só comigo, porque você viu que, na verdade, eu comecei a ficar desesperada aqui, mas o meu Wi-Fi estava com todos os tracinhos. E não conseguia entrar, não sei. Aí eu tentava o 4G, não conseguia. Voltava pro Wi-Fi, não conseguia. Comecei a recarregar o celular, Eu enfim. também, Eu não é. consegui, você não conseguiu. Mas agora deu certo. O pessoal tá Normal, é. entrando aqui. Gente, Sim, obrigada, viu? acho que Obrigada tá também dando pela certo. paciência de vocês, por terem esperado e mesmo assim não terem desistido da nossa live aqui. Então, Tati, eu gostaria primeiro de tudo que você se apresentasse. Você tá linda. Cortou, não ouvi, mas eu imagino que você ia me elogiar. É, eu falei que você tá linda. Ah, obrigada, né? Bom, eu já vou pedir desculpa, porque eu tô rouca Tá, e então às vezes vai falhar a minha voz, mas se não escutar, a gente fala de novo, duas, três vezes, tá? tá O que eu bom. ia te pedir, como que eu faço para mandar um link pro pessoal que eles estão me pedindo? E como eu É não só com costumo o fazer. aviãozinho. Você clica aqui embaixo, não tem um aviãozinho? Você vai clicar no Sim. aviãozinho e vai enviar para todo mundo que você quiser. Pelo Instagram é a única forma. A gente não tem um link, só com as lives do Facebook. Então, você vai ter que mandar pelo aviãozinho. Oi, Ká, que bom que você está aqui. Ah, Fico então feliz. pelo Doutora WhatsApp, Tati essas está aqui coisas. com a gente. Então pelo WhatsApp. É, pelo WhatsApp você não vai conseguir mandar, só pelo Instagram mesmo. Bom, acho que a Tati está com um probleminha aí na conexão. Oi, voltou? Oi, voltou. Bom, gente, acho que hoje vai ser um dia de Acho que tá paciência. oscilando mesmo. É, É, eu acho que tá com um probleminha geral. Tati, sim. você pode se Fala. apresentar, por favor, Sim, primeiramente vamos. para nós? Já tem gente aqui te elogiando, falando que você é a melhor fisioterapeuta, que te adora. Ah, É o Marco Pereira. meu E a paciente de Julieta tá neuro. falando que a sua internet está travando. A minha internet, né? Ela tá. Bom, meu nome é Tatiana Nossi. Eu sou fisioterapia neurológica ou neurofisioterapeuta. Sou formada pela São Camilo e pós-graduada pela Escola Paulista de Medicina em Neurologia, pela USP, depois em Neurologia, e fiz mestrado, então, mestrado da Escola Paulista de Medicina. Tá. Fora toda essa, parte acadêmica, fui supervisora de algumas faculdades, tirando a minha formação. Então, trabalhei como supervisora em neuro de algumas faculdades, banca de TCC de inúmeros alunos, e fui também supervisora de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina em neurofisioterapia, tá? Tá. Hoje eu atendo num consultório e os pacientes que não conseguem se locomover até o consultório, eu vou em casa, faço um trabalho de atendimento de home care, né? Uhum. Tati,
Primeira coisa que eu queria saber de você é para você explicar para nós qual é a diferença entre o seu trabalho de neurofisioterapeuta para uma fisioterapeuta comum. Porque a maioria das pessoas sabe o que é a fisioterapia. Ainda mais hoje em dia, esse trabalho está bem divulgado e tudo mais. Mas qual que é a diferença entre ser uma neurofisioterapeuta e ser uma fisioterapeuta? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala em neurofisioterapia, a gente está falando de uma área específica dentro da fisioterapia que aborda os pacientes neurológicos que tiveram acometimentos no sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central, né? É tudo que envolve os comandos da cabeça e da coluna, tá? Então, a minha área é específica para pacientes que tiveram algum distúrbio com o sistema nervoso relacionado à cabeça e coluna. Por exemplo, um AVC, uma esclerose múltipla, uma criança com paralisia cerebral, um lesado medular, um traumatismo craniano. Então, são patologias específicas do eixo que nós chamamos. Tá. Tá? E esses pacientes, eles precisam de um tratamento diferenciado dentro da fisioterapia. É uma fisioterapia feita de uma forma diferente daquela convencional e que a gente já conhece. Sim, na verdade, a gente é uma fisioterapia diferente, porque a gente engloba nós precisamos de um respaldo maior ao nosso paciente, tá? Tá. Então, são pacientes que eles demandam de mais cuidados, de uma equipe multidisciplinar, da psicóloga, do físio, de um terapeuta ocupacional, de um médico muito de perto, um neurologista, na maioria das vezes, ou um psiquiatra, porque a gente tem muita oscilação de humor desses pacientes. Então, na verdade, é um atendimento mais cuidadoso, mais zeloso. A gente tem um envolvimento psicológico e motor também maior. Imagina, Nata, que você quebrar, assim, a diferença entre a gente fazer uma físio para alguém que torceu um tornozelo e a fisioterapia para uma pessoa que teve um AVC, que é um derrame, e perdeu todos os movimentos, ou de um lado do corpo, que não consegue mais falar, que não consegue mais caminhar, ou um acidente de carro, que ele perde os movimentos e vai para uma cadeira de roda. Então, é um trabalho muito mais, e eu não estou dizendo, eu atendo as outras áreas também, embora a minha especialização seja essa, todas as áreas são lindas e importantes. O que eu estou dizendo, quando a gente fala de neuro, eu acho que o acolhimento, a demanda do profissional com o paciente acaba sendo muito maior, acaba sendo muito mais próxima. E a necessidade da equipe multidisciplinar é essencial. O Marco tá? é seu... Essencial. O Marco é Tá? seu paciente? Ele é? O Marcos, tenho certeza que ele vai me deixar abrir, né? Ele é um paciente neurológico. Ele perdeu todos os movimentos de um lado do corpo. E o primeiro dia que eu fui avaliá-lo em casa, ele não conseguia sentar. E aí a primeira coisa que ele fala, Tati, isso me marcou muito. Você só me ajudou a sentar. E hoje ele está muito bem, né? A gente eu brinco que a gente está só lapidando o diamante. E ele voltou, quando a gente fala de uma lesão neuronal, eu não entro aqui dentro. Falo, peraí, lesionou aqui, vamos abrir aqui, eu vou mexer aqui. Não. Então, a minha atividade é periférica para atingir vias que subam informação para chegar no cérebro, na medula. Então, vamos trazer para uma academia. Se a gente faz uma academia uma vez por semana, tem resultado? Tem a Não, a muito longo frequência prazo. é muito importante. Então, a gente tem que ter um mínimo de frequência.
Porque quando a gente fala em neurofisioterapia, eu estou indo através do corpo atingir as conexões que foram perdidas aqui dentro. Então, eu ver o paciente uma vez por semana e abrir mão, vai ter resultado? Vai, porque a gente deixa a lição de casa. É o ideal? Não. Não. Então, o ideal é, no mínimo, 2 vezes por semana. Tem máximo? Não. Quero fazer todo dia? Qual é o problema? O esgotamento cerebral. Por causa da ansiedade, né? Uhum. Mas, então, eu sei, de 2 a 3 é o ideal. Esse trabalho, ele é realizado somente com o paciente ou não? Não. Tá. Quando a gente, tá. Quando a gente fala da neuro, né? E eu vou bater muito na tecla, porque a gente precisa, o que eu falei lá no começo. É um paciente que a gente dá conta dele sozinho, mas não é o ideal. Então, a gente precisa de um respaldo. Quando eu falo que a gente tem que trabalhar em equipe, eu brinco que a gente é uma equipe. Quem é a equipe? O médico, físio, psicólogo, paciente e a família. Se falta um deles, o tratamento não é tão efetivo. Então, assim, a família é muito importante. Porque qual que é a primeira característica do paciente? Eu até vou pedir que você fale um pouco sobre isso comigo, né? Porque eu acho que eles precisam saber disso. Mas a principal característica de um pós-trauma, ou de um primeiro surto, ou de uma lesão, né? É a negação. Uhum. Eu não tenho, eu não acredito, eu não vou tratar, eu não aceito. Então, se o paciente não tiver um apoio psicológico e uma família muito entrosada nesse tratamento, porque a gente está falando de coisas, Nath, que muda a vida. A gente está falando de coisas que o cara, de repente, era uma pessoa ativa, teve um traumatismo, teve um AVC, um cara que fica na cama, né? Então, muda a vida. Não é que eu vou levantar mancando, às vezes eu não consigo levantar, né? Então, as pessoas ao redor, família, amigos, é essencial para manter esse paciente psicologicamente bem, para vir para mim e conseguir tirar o máximo da minha fisioterapia. Uhum. Tá? Porque às vezes o paciente chega e não é incomum, mas ele não evolui. Ele chega, mas não tem. A gente não consegue andar com a terapia. O tratamento que a gente acha que faria em semanas, ele se prolonga por meses para a primeira evolução. Paciente desanimado, paciente que você fala e não consigo, tá doendo, não quero. E você vê que às vezes o problema é muito mais psicológico do que motor, do que o comando, tá? E a família é o que abraça comigo, né? É o que E vai me essa mandar família tem um feedback. papel muito importante, né? Dela também, porque muitas vezes a própria família nega, não é verdade? Isso acontece bastante quando a gente vê, né? Principalmente quando a gente está falando de quadro de pessoas mais jovens, né? Quando é um senhor e ele já tem os filhos mais velhos, já tem os seus netos, a aceitação familiar ela acaba sendo maior. Mas quando a gente está falando de uma pessoa mais jovem, que de repente teve um acidente de carro, alguma coisa assim que realmente transforma aquela família, essa negação ela acaba sendo, inclusive, da própria família, né? Às vezes a própria família ela tem uma dificuldade e eu acho que nesse papel que entra a parte da psicologia e muitas vezes esse trabalho começa na psicologia hospitalar de reunir essa família para fazer esse papel de aceitação mesmo, né? De que assim as coisas mudaram, mas elas podem voltar a ser coisas boas, né? Essa pessoa ela pode voltar a ser uma pessoa funcional. Porque quando a gente fala de lesão, a gente está falando muito sobre funcionalidade, porque muitas vezes essas pessoas elas perdem a funcionalidade, elas deixam A de ser pessoas funcionais, funcionalidade. né? Isso. Ô, Ana, só para ilustrar, eu gosto de dar exemplos que acontecem comigo no dia a dia. Da frustração da família.
Às vezes vem mãe com filho no consultório e o filho tem uma paralisia cerebral ou teve um traumatismo craniano e aí ela perdeu a função. Ela passa a não ser uma criança ativa e passa a ser uma criança cadeirante. A mãe chega com aquela carga emocional e aí eu vou avaliar a criança, avalio, sento com a mãe e aí eu falo, bom, o tratamento vai assim, assim e começo a dar o passo a passo. Vamos começar alongando, vamos começar ganhando tronco. Ô, doutora, quando meu filho vai andar? É. Então, olha a carga que vem dessa mãe. Claro que é o amor, tudo, né? E para essa criança também. Quando eu vou andar, né? Às vezes eles olham assim e olham para mim. E aí eu não tenho resposta. Porque você mais do que eu. Depende, cada indivíduo é um. A única resposta que eu tenho para essa mãe é que eu vou dar o máximo de mim. E vou pedir o máximo dele. Agora, o que eu falo para ela, eu falo, mãe, vamos pensar em fazer o seu filho sentar primeiro? Porque se ele não sentar, ele não vai andar. Porque às vezes é uma criança que não tem nem controle de sentar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso acontece com lesões de esclerose múltipla. Isso Sim. acontece com lesões de AVC. Um AVC hemorrágico, a pessoa não consegue levantar da cama. E aí a família vem também. Então, sim, a importância da família é essencial. Mas a família tem que integrar, Nath, O trabalho. E comprar essa esse família ela tem que trabalho. estar respaldada, né? Talvez o acompanhamento psicológico dessa família seja de tamanha importância para que isso possa acontecer. Eu tenho atendido na Santa Casa, você sabe disso, Sim, né? E aí sim, o paciente sim. que um paciente que eu acabei pegando lá, ele tem um quadro de esclerose, né? E ele teve, assim, uma paralisação mesmo nos movimentos aos 3 anos de idade. Só que ele anda, ele joga bola, ele tá super bem. Hoje ele já é um adolescente. E aí o pai, quando falou, ele falou que ele não sabia que existia o risco dele não andar. Então, quando ele voltou para casa na cadeira de rodas, aí o pai falou: "Não, mas você tem que andar, você tem que levantar, você tem que andar". E como eles não sabiam, eles não tinham entendido que ele tinha esse risco, pela questão da ignorância mesmo e tudo mais, então o paciente andou, porque eles acharam que ele ia voltar a andar. E aí, depois ele Olha a voltando, ele falou: "Eu entendi influência. na hora. Eu não sabia, então eu fiz ele andar. Ele não queria e eu falei: ah, não, você tem que voltar, você tem que andar. E deu uma forçada, assim, né? Então, da gente ver como realmente, né, o trabalho da psicoeducação também é muito importante, né? Porque num Muito. caso assim, você pode causar uma lesão, Ô, né? Uma Nan, lesão, deixa eu abusar de você, então. claro. Pensando nos meus pacientes, né? E eu sou muito firme com eles, que eles precisam estar. Para você ter uma ideia, Ana, todo início de terapia, seja ela para um paciente neurológico clássico, que eu tenho que trazer a função. Quando eu falo de função, é de fazer ele pegar um lápis, ou de conseguir comer, ou de conseguir coçar a cabeça. Ou um paciente de uma coluna, de uma hérnia, que tem dor, e a dor deprime, né? Então, quando eu pego um paciente assim, eu falo muito que ele tem que estar bem. Então, toda a terapia eu começo assim: oi, bom dia, nananã. Como estamos? Como você está? Como está a sua animosidade? Você veio estimulado para me receber para a sessão? Horas sim, horas não. E aí, quando eu percebo que não, eu falo: cadê a terapia? Cadê sua terapeuta? Eu converso com a sua psicóloga. Me explica um pouquinho até para eles como que é esse seu trabalho. Porque você também trabalha na neuro. E a gente Sim, sabe sim. que demanda todo esse cuidado. A gente trabalha bastante na parte da neuropsicologia com a questão também da frustração, porque ela vai vir, tá? Então, assim, hoje na neuro, eu não tô na parte de reabilitação.
eu estou na parte de diagnóstico. Então, esse trabalho da reabilitação eu não faço tanto. O que eu faço é um trabalho de acompanhamento psicoterapêutico com pacientes das mais diversas áreas, né? Das mais diversas patologias. E aí, a gente trabalha a frustração, porque é impossível não se frustrar. E o importante não é o que eu sinto, é aquilo que eu faço com o que eu sinto. Ou seja, a raiva, que é considerado um sentimento ruim, muitas vezes ela é um impulsionador. O que o paciente precisa entender é de que forma que ele vai canalizar aquela raiva. Porque às vezes a raiva ela vai te dar garra e ela vai te fazer lutar. Vou mostrar, vou conseguir, né? Então, assim, é você canalizar as emoções para aquilo que você realmente quer. Né? Então, assim, a gente vai ter raiva, a gente vai ficar frustrado, a frustração não é legal, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Existe, inclusive, um estudo que talvez você até o conheça, talvez até melhor do que eu, mas foi uma das coisas que eu li durante a minha formação, que alguns pacientes que tinham feito cirurgia de coluna, eles dividiram em 2 grupos. E o primeiro grupo, ele fez um acompanhamento psicológico. O segundo grupo não fez. Esse primeiro grupo, antes da cirurgia e com o acompanhamento com o psicólogo, eles trabalharam a questão da frustração de que forma? Bom, depois que você operar, como é que você vai fazer essa reabilitação? Eu vou andar um pouquinho do quarto até o banheiro. Tá, e se você tentar levantar da cama e você não conseguir? Como que você vai fazer? Então, eles foram fazendo esse trabalho e o trabalho de visualização do imaginário, porque a gente sabe que o nosso cérebro, a nossa mente é muito poderosa, é um órgão Muito poderosa. sensacional. E, na verdade, esse trabalho de visualização, que hoje é muito feito com o atleta, ele ajuda muito. Então, esses pacientes, eles se imaginavam caminhando, eles se imaginavam reabilitados. Acontece que o grupo que fez o acompanhamento psicológico voltou a andar muito antes do grupo que não fez o acompanhamento. Por quê? Porque o grupo que não tinha feito... Eu vou te mandar, é muito legal. O grupo que não tinha feito o trabalho, o que eles não tinham? Eles não tinham cartas na manga. Então, a partir do momento que eles sentiam dor para levantar e eles não estavam preparados para aquilo, eles não sabiam como reagir, aquilo paralisava. Já os pacientes que estavam com esse trabalho de frustração, eles sabiam como agir, porque, se eu não conseguir, eu vou tentar virar pelo outro lado, eu vou deixar um degrauzinho perto da cama. Eles começaram a ter outros planos. E a verdade é que outros planos, e quando a gente fala no âmbito cerebral, a flexibilização de pensamento, ela auxilia muito em todas as capacidades cognitivas. Então, eles começaram a ter uma flexibilização de pensamento. E isso auxiliava na frustração. Voltei. Oi, ótimo. Você conseguiu ouvir o final? Eu consegui, eu me interessei muito por esse estudo, tá? Vou te mandar, ele Quero é que você me sensacional. mande. É um artigo, tá? É um artigo. E eu escutei até a parte. Vamos dar um exemplo clássico e talvez fácil para as pessoas entenderem, né? Uma pessoa, vou poder até usar o exemplo do Marcos, eu tenho certeza absoluta que ele vai gostar e ele vive expondo aí todo esse tratamento dele. Então vamos pensar num cérebro saudável, tá? Funcionando cognitivamente, falando de motricidade, de vias, né, ascendentes e descendentes, bota o neurônio superior e inferior, todos trabalhando. E a gente tem, de repente, um evento, né, que pode ser, por exemplo, o acidente vascular, o derrame, e lesiona essa estrutura, né, células tão importantes, né, então, eu brinco que o cérebro é rei, né? Estruturas tão de tamanha de priorização, né? Das demais funções. E aí lesiona. E aí aquilo que eu falei, a gente não consegue chegar lá como fisioterapeuta e mexer aqui, e né? Não. Então a gente tem que trabalhar o quê? A neuroplasticidade, que é uma forma dessa remodulação. Então, lesionou, a gente sabe, hoje tem certeza, a evolução da fisioterapia, da neurologia, da psicologia, acho que de 15 anos para cá, a gente teve muita coisa boa, né? Né? A gente
Nossa, mudou o cenário. Então, hoje a gente sabe que sim, o cérebro tem possibilidade de se reorganizar, de dar funções a novos neurônios, né? Para assumir aquele neurônio que foi lesionado, que foi lesado. Como que isso acontece? É um trabalho complexo, obviamente. Então, a gente vai trabalhar. A fisioterapia trabalha dentro da qualidade de vida. Então, se ele perdeu lá uma área motora, vamos supor, de braço, a gente vai trabalhar através do braço. Então, a gente vem de fora para dentro. Porque hoje a gente já sabe que essas conexões vão acontecendo. E uma coisa que eu coloco muito em terapia, eu estou tentando falar de uma maneira muito simples, né? Porque eu sei que a Sim, mas maioria é o das pessoas ideal, porque quem tá aqui não, nem todo mundo tem, né? são, Sabe? são Então é legal que todo pacientes, mundo né? consiga compreender. Poucas pessoas dão. Uma coisa que eu venho estudando e acredito muito é trabalhar junto a, a imagem do movimento, trabalhar também o sistema nervoso central. Quando eu me formei lá em 2004, a gente trabalhava o controle motor, o balance, que é o equilíbrio, através de técnicas. E essas técnicas, propriamente, eram técnicas que se permeavam no equilíbrio, no braço, no pé. Hoje, eu trabalho junto com a cabeça, com a mentalidade. Então, eu falo assim, por exemplo, a gente vai treinar hoje, segurar de forma grosseira o lápis. Eu não quero movimento de pinça, movimento fino. Quero só que a gente segure. Nossa, tem muita coisa envolvida nisso. Tem o plexo braquial, né? Tem o alongamento, tem a força. E a gente vai treinar. Mas fora isso, o paciente eu não consigo. Imagina, se vê É a visualização, levantando né? a visualização. Veja, se vê levantando o lápis. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar sinestesia. Eu vou te ajudar a te dar a sensação. Você mantém. Começa aqui dentro. Olha, Nata, eu até me arrepio, porque isso é uma coisa que traz uma evolução. Ajuda tanto, tanto. E às vezes, quando a gente consegue o mínimo de movimento, ele já está sentindo o movimento. E aí, por mais que não é um movimento do jeito que a gente quer, do tamanho que a gente quer, a sensação. Isso, eu tô falando por quê? Porque isso ajuda na neuroplasticidade, né? Isso ajuda Na na reorganização. reorganização. Então, a gente está falando de algumas técnicas juntos, né? De uma maneira muito simples, mas que sim, a neuroplasticidade existe. Sim, a neuroplasticidade, ela hoje é vista através de imagens, né? A gente consegue provar, Confirmada, né? ó, tá aqui, ó, ó seu exame de imagem aqui. Olha como mudou, né? A gente consegue e a gente vai através de terapia, de visualização e de movimento. É muito Então, legal, né, que as coisas tenham evoluído dessa forma, porque eu até li um estudo de uma médica que trabalhava a questão da visualização para pacientes que tinham perdido a visão. Então, ela faz esse trabalho com esses pacientes. Eu li porque, lógico, tem um aspecto psicológico envolvido, né? claro. Principalmente neuropsicológico, mas ela faz esse trabalho com esses pacientes. Então, assim, quando o paciente, ela fazia também, se imagina vendo. Imagina a luz do sol, porque eram pacientes que perderam a visão por conta mesmo de lesões que tinham tido, lesões cerebrais, e aí tinham perdido a capacidade da visão, e ela fazia esse trabalho com esses pacientes também. Então, quanto que essa questão da visualização, ela está atrelada a bons resultados, né? A questão mesmo da neuroplasticidade. Tem Eu uma acho que pergunta aqui, tá? eu acho que já saiu da especulação, a Ah, gente já não, sim. e passa a ser técnica, né? E a evolução ela acontece
E a gente não fala só de plasticidade, quando a gente fala de motoneurônio superior. A gente fala quando eu falo de né, córtex, né, de cabeça, a gente já fala de neuroplasticidade no sistema nervoso periférico também, e nas demais organizações também. Então, a gente fala de neuroplasticidade como um todo, né? Eu não vou entrar em técnicas, porque Não, até porque... a gente existe muita técnica, né? As pessoas às vezes vão no consultório e falam assim, doutora, qual técnica que você usa? Eu falo, vamos focar em buscar um objetivo e um tratamento que tem na nossa mão. Deixa as técnicas comigo, confia em mim. Porque eu uso, às vezes, eu uso balance, eu uso cinesioterapia clássica, eu uso Bobat, eu uso Cabat. Então, assim, o que está pedindo naquele momento, a necessidade daquele paciente, às vezes eu uso movimento ativo assistido, às vezes eu coloco eletro. Então, eu não tento ficar falando muito de técnica, né? Eu tento falar um pouco mais de onde a gente quer chegar no resultado e, de Sim, o fato, objetivo, né? qual o objetivo. E as técnicas, elas vão nos dar o caminho, nos permear para um objetivo. Se é o levantar da cadeira, se é ficar de pé com equilíbrio, se é segurar um bastão, se é um movimento fino de pins, né? Aí E cabe a nós. psicologicamente falando, esse foco no objetivo, ele traz uma motivação enorme, né? Porque na verdade você não vai ficar preso ao caminho que você vai seguir, mas você vai visualizar aquele objetivo e aquilo por si só vai te motivar. Eu quero te falar uma coisa que a doutora perguntou aqui, a doutora Kátia, tá? Eu achei super pertinente a pergunta dela e já vi que tem uma outra pergunta aqui na nossa caixinha, então eu vou fazer as duas perguntas, tá? O estresse atrapalha no tratamento fisioterapêutico também? Falo isso por conta da pandemia que estamos vivendo, com muito estresse e muita ansiedade. Então, discorre um pouquinho sobre o seu trabalho atual nessa pandemia. Como que você está fazendo para atender os seus pacientes? E se você tem percebido, de repente, um estresse maior nas pessoas? De que forma que você está lidando com isso também? Tá. Então, vamos sair um pouco da pandemia e Tá vamos bom. entrar na pandemia. O estresse atrapalha em todos os momentos, Tá. seja na pandemia ou fora da pandemia. E como a gente falou no início, não é o estresse, ele vem com outras coisas juntos. Ele vem com a ansiedade, com a expectativa, né? Tudo isso gera o estresse. Então, isso já é um trabalho que a gente tem que ter cuidado. Na pandemia, isso aflorou absurdamente. Por quê? Porque o trabalho está sendo distante, a fisioterapia está sendo à distância, por segurança do paciente, por nossa segurança, dos nossos familiares, dos familiares dele, do seu. Então, o estresse aumentou absurdamente. Então, se a gente já tem o estresse como um fator negativo da terapia, porque o estresse gera frustração, porque o estresse da frustração gera desmotivação. Da desmotivação, o paciente deixa de vir com frequência no seu tratamento, deixa de executar os serviços de casa, fica mais tempo deitado do que fazendo atividade. Vocês imaginam agora, na pandemia, tá? Então, eu acho que hoje em dia, os dois grandes maiores desafios, Nath, me corrige, é tratar a distância e tratar a distância no estresse, na ansiedade. Às vezes eu tô aqui orientando o paciente, aí eu falo assim, eu solto, ai, como eu queria estar aí pondo na mão. Porque é diferente. Então, o que acontece? E a gente tem que lidar com isso também, né, Nata? Também, e não é só deles, né? Não é, antigamente, tinha esse estresse, mas você, né, tava bem. E hoje é um mundo que tá assim, né? Então, assim, existe um coletivo que não tá bem e que a gente também, né? Por mais que sejamos profissionais da área da saúde e que nós tenhamos ali algumas técnicas e tudo mais, você, eu sei que faz, né, acompanhamento psicoterapêutico, porque
reconhece isso, você vê, é uma pessoa saudável, não é louca, não é nada como as pessoas pensam, né? Ainda existe esse preconceito com relação à psicoterapia. Mas sim, eu também faço o meu acompanhamento, então assim, a importância disso mesmo, né? Porque foi algo que pegou para todo mundo. E assim como você falou, com relação à psicoterapia também existe técnica para lidar com a ansiedade. Não significa que o paciente não vai sentir ansiedade, ele vai, porque faz Não, parte. Ele vai faz só aprender a como lidar com essa ansiedade. Então, o que eu faço a partir do momento que essa ansiedade já se instala, para que eu não deixe ela se instalar, né? Já que ela já veio, eu não deixo ela se instalar e se tornar algo patológico. Mas que ele vai sentir, ele vai sentir. Então, é mais as técnicas que a gente usa, são técnicas para eu conseguir, primeiro, diferenciar, né? Eu vou olhar para essa ansiedade, vou ver se ela já virou uma ansiedade patológica ou não, e como que eu vou fazer a partir daquele momento que eu sinto aquela ansiedade, o que que eu vou fazer com aquilo, né? Então, você vai trabalhando a inteligência emocional mesmo, né? A capacidade de autogestão. Ana, quem é meu paciente, quem já foi, quem já teve uma avaliação, sabe que eu foco demais no acompanhamento psicológico. Me fala uma coisa, e agora na pandemia mais ainda. Lembra que eu te falei que o meu primeiro contato diariamente com os pacientes de coluna ou sistema nervoso, ou uma lesão mais de, né, motoneurônio superior, uma AVC. Como que você tá? Tá animado? Como tem passado seus dias? Aí eu brinco e falo, descarrega, eu falo. E aí Uhum. eu falo muito da importância do acompanhamento da psicologia. Como que tá isso na pandemia? Como que você tá? Eles estão mantendo, né? Os meus pacientes, eu insisto com isso. Como que, como que você vê isso, né? De extrema importância. O que hoje a gente sabe é muito pouco, porque é novo ainda. Então, os estudos que têm surgido no campo da psicologia, eles demonstram que na China o estresse pós-traumático já aumentou. Por quê? Porque enquanto a gente ainda está vivendo isso, toda a nossa cognição vai se voltar para a questão da sobrevivência. Eu preciso sobreviver. A partir do momento que a gente for retomando as nossas atividades, é que a maioria das pessoas vai se dar conta daquilo que aconteceu. Então, sim, a quarentena, ela gera estresse, ela gera, assim, solidão em muitas pessoas e tudo isso, mas na China aumentou o índice de estresse pós-traumático após a liberação. E olha que essa liberação ainda nem foi total, né? Então, assim, Medo, hoje as o pessoas medo. elas estão mais voltadas à questão da sobrevivência. Então, o medo maior é da contaminação mesmo. Depois que tudo isso passar, as pessoas vão se dar conta de tudo que aconteceu, porque a gente está vivendo um cenário de guerra, né? Cenário Uma de guerra guerra. biológica, mas sim. E muitas pessoas perderam pessoas em meio a tudo isso que está acontecendo, né? Então, além de Sim, tudo, você tem que lidar com a questão do luto, que é muito importante. No começo foi muito difícil com relação às crianças, porque além dos adultos, eu atendo as crianças. E aí as crianças sim. têm mais dificuldade de adaptação. Hoje eu usei a criatividade para conseguir manter. Mas sim, eu deixei de atender algumas crianças que lá no começo eu não sabia como fazer. E aí acabei deixando. E hoje eu estou entrando em contato de novo para tentar trazer essas crianças, porque eu tive que readaptar totalmente a terapia, porque a terapia infantil ela é lúdica. Então a criança senta no chão comigo para brincar, a gente mexe em massinha, a gente faz É colagem, proximidade, né? é o tempo inteiro. E é muito arte terapia, muito. Eu trabalho muito com arte terapia com as crianças. A gente joga junto, a gente faz coisas juntos o tempo todo. E eles não queriam falar comigo pelo vídeo. Então eu tive que fazer a terapia lúdica através do vídeo. E hoje, assim, eu reinventei, eu tô fazendo. Ontem eu atendi um paciente criança que não queria desligar. Ai, não quero desligar, vamos fazer. Mas assim, até eu conseguir, porque teve que vir muito daqui, assim, eu tive que readaptar. Ainda não está 100%. O que eu percebo também é que muitas pessoas, por estarem sozinhas, por não estarem convivendo, elas falam assim, ah, essa semana eu não vou fazer terapia. Uhum. Eu não tenho nada para falar. Eu não vi ninguém, eu não fiz nada. Não tem novidade, né? Eu não Não tenho tem o que nada eu vou para te te falar. contar. E aí, É. se eu tiver que te falar alguma coisa, eu vou ter que te falar de algo que é muito meu e eu não tô afim de mexer nessas questões, porque as coisas que eu Ainda senti, mais eu não quero agora. falar.
Sim. Então tem acontecido isso, sabe? Assim, uma fuga, mas os pacientes que estão mantendo, assim, todos se queixando muito de ansiedade, muito de frustração e muito, Tati, muito mesmo da questão financeira. A gente é um país diferente. Muito, Nós somos diferentes dos países europeus. Então a gente está muito. tentando colocar um sistema aqui, né? Um modelo que é difícil de caber, né? Em nós, assim, brasileiros, né? Nós não somos um povo Funcionou com para reserva. isso. Ona, uma coisa que eu tenho, e comento muito com os meus pacientes que estão ativos, eu também. Quando veio a pandemia, eu tinha paciente pós-operatório, eu tinha paciente que eu tinha avaliado, e aí eu ia começar, e aí eu já, quando eu percebi que tinha que parar, imediatamente eu já me afastei, de novo, por segurança. A gente, que nós ainda, que somos da saúde, a gente tem que pecar pelo excesso. E aí, na primeira semana, eu não atendi ninguém. E aí, eu comecei a receber um volume de mensagem no WhatsApp de tô com dor, eu não consigo levantar, essa noite eu não dormi. Olha, eu levanto fisga. Olha, sabe aquele movimento que a gente aprendeu? Não tá indo. O braço tá duro, né? O braço voltou a ficar duro. Olha, o braço voltou a ficar mais, no caso de espasmo, né? E aí eu me vi também tendo que me reinventar. O que hoje eu faço? O que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a fisioterapia online para pacientes avaliados que já estavam em fase avançada de tratamento. De terapia, tá. Porque é um paciente que eu conheço, é um paciente que eu estava já indo para uma esfera de manutenção. Outro dia me ligaram e pediram para eu avaliar exame e me mandaram no WhatsApp uma receita. 10 sessões de físio. Perguntaram se eu faria online. Não fiz, porque a gente tem que minimamente avaliar esse paciente, né? Sim, é totalmente Então, acho diferente. que totalmente. Então, isso gera essa frustração. Às vezes eu vou começar a sessão e o paciente diz assim, ó. Falou que e aí, vamos animar. Ai, tô tão desanimada. Fala, mas o que fez hoje? Não fez nada. Não fez nada. Ficou em casa. Então, isso também, né, o que a gente falou, a motivação. Então, hoje a gente está diante de cenários que a gente tem que ficar se reinventando. A gente pega a motivação ali, sabe? Para tentar manter pelo menos essa 1 hora de terapia que ele fala, meu, valeu. Eu devia ter feito. Olha que bom para mim, né? E tento insistir que hoje ainda mais eu sei que a gente está diante de um cenário. Eu não sei você, eu readequei todos os valores para tentar Sim, aproximá-los, também. para dar a possibilidade deles De não ficarem na continuar. mão, né? Eu acho que hoje, Nata, a assistência fala muito mais, né? A nossa assistência ao paciente fala mais do que qualquer coisa, né? E Peraí que tem aí outra tá. pergunta. Tá nesses quadradinhos aqui. Aqui, ó. Quais os principais desafios com os pacientes? Já que com isolamento, a tendência é ficar grudado no sofá e se movimentar pouquíssimo. Como que é? Ele está perguntando como é que você faz com os pacientes para que eles façam movimentos se hoje eles estão em quarentena e a recomendação é fique no sofá, mexa-se Não, o menos possível. não é. A recomendação é ficar em casa. É. Mas o que eu falo muito com os pacientes é que a gente tem que ser. Todo o nosso sistema, Nata, são músculos. Todos. Pulmão, coração, os braços, as pernas. Então, tudo é músculo. E a gente tem que manter o mínimo de trofismo possível para permanecer saudável e evitar de sobrecarregar o sistema ósseo e ligamentar. Então, hoje, o que eu falo é assim, vamos manter o mínimo de trofismo possível. Porque o paciente, agora sai um pouquinho da cabeça, indo um pouco para a Uhum. coluna, que ainda é neuro, que tem Sim, uma, né? Que tem uma instabilidade na coluna,
quanto mais sentado, quanto mais deitado, ele vai perdendo o trofismo, aquela estrutura fica mais instável. Então, a possibilidade de uma rotaçãozinha e fisgar um pouquinho a coluna é alta. Aí esse paciente entra em crise. Aí sente dor. E para onde ele vai? Para um hospital? Então, hoje eu falo, gente, ficar em casa com cuidado, cuidando de você, mantendo o mínimo de trofismo, de saúde física e psíquica. Tem uma pessoa aqui que perguntou da parte de psicologia, eu não sei se você viu, Nata, Não, falando não vi. da religião, se o papel espiritual ele ajuda. Deixa eu tentar achar essa pergunta. Eu achei excelente essa colocação dele. É Arley. Ah, qual o Qual? papel do aspecto espiritual religioso nessa questão da ansiedade e medo? Eu Tá. vou passar para você. Tá, claro, Mas claro. o que eu queria dizer é assim, então é ficar em casa, mas não é perder o que nós ganhamos, não é ficar parado. Hoje eu tive um paciente, né, a gente faz muito trabalho pulmonar junto, e aquele lance de se reinventar, hoje eu faço contração de todos os músculos e contração pulmonar, porque a gente tem que ficar de olho no cenário, né? Então, assim, o paciente é meu neurológico, eu não vou poder incentivar volumes e capacidades pulmonares dele? Por que não? Claro que sim. Não, e você até deve, porque nesse momento é melhor ainda. Devo. Inclusive, eu vi quando você postou o exercício. Ai, vamos falar desse exercício no final para todo mundo fazer? É super legal. Eu repostei, porque eu amei. Eu falei, gente, eu tenho que compartilhar essa dica. Vamos falar disso no final? Vou responder a Vamos. pergunta e aí depois a Então, gente só fala para do exercício. fechar, não, E eu vou não fazer entre na também, tá vibe, bom? pode fazer, não entre Tá? na energia de ficar no sofá. Nós temos que ficar em casa, mas zelando pela nossa saúde psíquica, espiritual, que é quem me conhece sabe o quão eu sou devota de algumas coisas, e física. E eu vivo falando para todos os pacientes, Nata, o ser humano é tríade. Se uma dessas tríades se abala, a gente vai ter dificuldade, que é físico, a cabeça e o espírito. Eu acho que a gente é uma tríade. Se o corpo não vai bem, eu não vou conseguir o máximo dele se psicologicamente ele não estiver amparado. Então, seu Sim. trabalho, eu tenho muito orgulho hoje de estar falando com você, porque o meu trabalho não anda se eu não tiver um paciente amparado psicologicamente. Não Eu só tenho ele. orgulho de estar aqui com você, porque eu acho seu trabalho impecável, admirável, e você sabe disso. A gente trabalha junto, então eu gosto de verdade, assim. Foi por isso que eu fiz muita questão de que você estivesse aqui, para que as pessoas pudessem conhecer o quanto você é lindo, o quanto você é humana, o quanto você é dedicada, enfim, assim, são só elogios. Falando da questão da espiritualidade, ela mexe no âmbito das crenças, né? Então, hoje a gente ouve muito falar sobre crenças positivas, crenças negativas, e a gente sabe até mesmo que a indústria farmacêutica, para que ela possa, né, colocar um remédio para circular, ela tem que primeiro ver o efeito placebo, ou seja, né, aquele grupo que não recebeu a medicação precisa ter ali um menor benefício do que aquele grupo que recebeu a medicação, por conta do psicológico. O simples fato de eu dizer que você está recebendo uma medicação, ele já auxilia aquele paciente a achar que ele já teve melhora, que ele já teve benefício. Então, isso é extremamente importante. Assim, a religião, ela já tem estudos que comprovam que pacientes em estado terminais que tinham, sim, um apego religioso, espiritual, eles acabaram tendo uma evolução melhor de quadro e muitas vezes até uma recuperação dita como milagrosa. Então, assim, para aqueles que acreditam, isso influencia diretamente, sem dúvida, numa boa capacidade de readequação, de flexibilização de pensamento, de alteração de crenças negativas, porque e também o que eu vejo muito das pessoas que são religiosas é que elas têm o que acreditar, então elas fazem do hoje delas o melhor, porque elas querem sim
ter um lugar melhor, uma evolução melhor, ou seu lugar no céu, e a partir do momento que você acha que não existe nada depois, você acaba agindo assim. Muitas vezes você não se importa em ferir o outro, por exemplo. Mas quando você tem uma religiosidade em si, você acredita em algo maior e que aquilo que você faz vai influenciar. A gente tem 50 segundos, não vai dar para fazer exercício. Ah, Então, ai, droga, né? que Só que droga. eu vou tentar entrar de novo, então. Vou encerrar e entrar de novo para a gente passar o exercício e encerrar, pode ser? Então, pessoal, Pode. entra de novo que a gente vai passar um exercício aí super legal para ajudar todo mundo e evita também resfriado, não é? Eu esqueci que Na evitava. verdade, na verdade, ele Não não é, né? tem Ajuda até quem tiver com corona, né? isso, com É isso. resfriado, com corona, é E isso. é isso. Ajuda até pessoas com corona. Então, vou encerrar e vou abrir de novo. Tá bom.